Meus queridos, vocês não imaginam quantos pesquisadores atuaram para nós podermos falar com toda a naturalidade dessas coisas. Tudo isso é pesquisado, é comprovado, são feitas dissertações, teses, e a defesa tem que ser diante de doutores que dão merecidamente os títulos aos seus mestres, doutores e pós-doutores. Nós aqui falamos só as consequências mais fáceis. Estamos falando com aluno de ensino médio, que serão os próximos doutores, dando os fundamentos para eles. E então, eu quero começar com um caso bem interessante. Até aqui, posso dizer, só falei de coisas boas. Agora eu vou falar de um criminoso. Cubatão, aquela cidade de São Paulo, na Baixada de São Paulo, nasceram inúmeros fetos, inúmeras crianças sem cérebro. Aí, por quê? Por causa do benzeno. Este benzeno, cuja fórmula é bonitinha, C6H6. Esse benzeno, ele é altamente nocivo. A inalação desses gases é mortal. Atualmente, claro, os controles ambientais bem rigorosos, muitos infelizmente burlados, mas há um controle. Afinal, esse maldito e bendito, porque o que tem de produtos químicos usando ele como a estrutura fundamental, tu não imagina. Vai desde remédio até bomba, até TNT, etc. Então, meu querido, o benzeno, como é que é o benzeno? Ele é um composto de 6 carbonos e 6 hidrogênios. Conhecidamente, eu tenho 6 carbonos e 6 hidrogênios. E na forma cíclica, a mais bonitinha é a forma hexagonal. Um hexágono, vamos admitir, perfeito. Se eu tenho 6 carbonos, cada qual com o seu H, surge a primeira pergunta. Ele que tem necessariamente um H e tem que estar ligado aos outros dois, precisa uma quarta ligação. E qual é a quarta ligação do carbono? É a ligação π. Então, eu tenho os 6 carbonos numa forma cíclica, hexagonal, cada qual com o seu H, não podendo colocar mais H, porque a quantidade de H é definida. Se a quantidade de H é definida, é um para cada um. Mas como é que eu conserto o princípio fundamental? Ser tetravalente. Se eu não posso acrescentar H, eu acrescento π. Aí eu observo que o bonitinho benzeno será uma alternância de π. Se você colocar π sim, π não, π sim, π não, π sim, π não, você vai ter a estrutura do benzeno. Mas, por que comecei pela esquerda? Se eu tivesse feito assim, se eu tivesse colocado os 6 carbonos de forma hexagonal, cada carbono com o seu H, então eu teria 3 ligações. A ligação com o carbono, a ligação com o carbono, a ligação com H. Não está faltando uma? Então completa com H. Não posso, a quantidade está definida. Então eu completo com π. Se eu comecei colocando π para a esquerda e alternei com os demais, posso começar pela direita. π simples, ligação dupla simples, dupla simples, dupla simples. Esta é a segunda característica. Este bandido, ou mocinho nos produtos benéficos do futuro, este benzeno, ele é 6 carbonos e 6 Hs. Segundo, ele é cíclico, alternando duplas e simples. Nós teremos muitos compostos cíclicos, mas se não forem 6, não é o benzeno. Se não forem alternadas duplas com simples, também não é o benzeno. E agora vem uma terceira novidade.
Sabe-se, disse, das experiências, até o meu filho, Alceu Totti Silveira Júnior, ele é um pesquisador da USP, trabalha no Laboratório P do Instituto de Química da USP. Ele mexe com aparelhos lá que eu faço de conta que entendo, mas já não entendo mais nada. E é tudo medido, dá para tirar a medida. Qual é a distância internuclear do núcleo para núcleo entre dois carbonos em simples ligação? É de 15,4 nanômetro. Então, eu tenho 15,4 nanômetro numa ligação simples entre carbonos. Ô, Júnior, qual é a distância entre dois carbonos que fazem uma pi? Para ele, faz lá, mostra para os doutorandos que fazem teses em cima das experiências que ele pratica. Qual é a distância entre dois carbonos em ligação dupla? 13,4. Então, meu querido, o maldito, por causa do cérebro das criancinhas, o bendito nos seus futuros produtos positivos. Ele tem, primeiro, 6 carbonos e 6 Hs. Segundo, alterna dupla com simples. Terceiro, tem medidas diferentes. Se ele fosse assim, o benzeno seria 13,4, 15,4, 13,4, 15, etc. A medida vai alternando. Ô Júnior, faz favor, estou preparando uma aula. O que eu digo para os meus queridos alunos e as minhas queridas alunas, futuros doutores, salvadores da pátria, porque é pela química que a coisa pode dar certo. Bem, se eu perguntar para o Júnior, e o benzeno? Se você colocar no teu aparelho aí, qual é a medida que tu encontra entre os carbonos? Pasme, espanto geral. Sabe qual é a medida? 14,0. Isto levou aos cientistas, isso está provado há muito tempo já. Eu estou brincando, falando sério, mas essas medidas são há muito tempo conhecidas. Eu verifico que no benzeno real a medida não é nem 15 nem 13. A medida é 14 nanômetro, 14 nanômetro, 14 nanômetro, 14 nanômetro, 14 nanômetro, 14 nanômetro. Todas as medidas são iguais. Aí, claro, um professor orientou um grupo de alunos, chegaram a uma conclusão, uma tese. Qual é a tese? Que os elétrons que fazem a pi, está vendo que tem uma ligação pi? A ligação pi é feita de elétrons, não é? Então, aquela velha história, os átomos se aproximam, de frente é a ligação sigma e de paralelo é a ligação pi. Então tem que ter um elétron aqui para namorar com o elétron daqui, de forma paralela. Essa ligação π tem 2 elétrons, mais 2 elétrons, mais 2 elétrons. Sabem o que esses 6 malandrinhos vão fazer? Esses 6 malandrinhos, eles vão fazer uma roda. Eles vão se deslocar no anel. Não é uma maravilha? Por isso que eu chamei de anel de formatura. É hexagonal, é medidas iguais e uma palavra para completar. Como é que chama essa história de ficar andando, girando? Chama-se de ressonância. Aí voltamos para a Primeira Guerra Mundial. O exército alemão, cadenciado, naquela marcha forçada, militar, assassina, o que aconteceu naquela tal ponte? Atingiu o ponto de ressonância. Como a tua torcida no Maracanã, todo mundo vibra, o estádio vibra, está atingindo o ponto de ressonância. A ponte dos nazistas simplesmente não aguentou. A resistência do material não era suficiente, atingiu o ponto de ressonância e a ponte ruiu com todos eles lá para dentro d'água. Ressonância vem da palavra ressoar. A ressonância faz com que lembre a ideia de movimento. E o movimento
representa-se por uma roda. Então, meu querido, o que é essa roda aqui? O que é essa coisa que eu escrevi aqui? É zero? Não! E esta roda substitui dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, ou, se você quiser, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Por quê? Porque o bando dos 6 elétrons estão deslocalizados. A palavra que se dá para esse círculo é ressonância, é o deslocamento das ligações π. Essa ideia de movimento, de ressoar. Muito bem. Então, queridos, daqui para frente, se aparecer uma forma de bastão com duplas alternadas com simples, equivale a aparecer uma forma de bastão com círculo central. Não é muito mais cômodo? O benzeno tem muitas características muito válidas, além, infelizmente, de ser um gás altamente tóxico, que é o lado ruim dele. Muito bem, diante disso, temos que concluir que os encadeamentos previstos por Kekuilé podem ser abertos quando existe extremidade, naturalmente. Os encadeamentos podem ser fechados, e aqui então nós classificamos fechado com esse anel. Se é fechado com esse anel, nós vamos chamar esse anel de anel benzênico aromático. A palavra aromático vem de nariz mesmo, porque no princípio o odor desse anel era um odor diferente. Então eram compostos aromáticos. Quais? Os compostos que tinham esse anel. Ser aromático é ser do benzeno. E ser do benzeno é ser feito de 6 carbonos em cadeia fechada, ou alternando duplas com simples, ou com círculo central. Ter ou não ter é ser aromático. E quem não tem, vai chupar o dedo? E os que não têm esse anel? Os que não têm esse anel, esse aqui é um anel, mas não é o anel de formatura, é um outro anel. Aos que não têm, elas serão compostos alicíclicos. Cuidado para não confundir. Alifático é cadeia aberta. Alicíclico é o fechado sem o anel, que nós acabamos de comentar na aula passada. Esse composto é um composto de cadeia fechada cíclica, mas não tem o anel aromático. Então ela é alicíclica. E para as alicíclicas nós aproveitamos a cadeia aberta. Do ponto de vista de natureza, tem gente diferente aqui. Então é heterocíclica. Do ponto de vista de estar grupos dependurados, é ramificada. E se tiver dupla entre carbonos, é insaturada. É saturada porque entre carbonos não tem dupla. Muito bem. Gostou? Eu gostei. Esta aula eu a tive há muito tempo e me fascinou. Tem mais coisas para falar, mas devido ao assunto, eu tenho que me segurar um pouco. Ainda nós falaremos sobre o benzeno. Então, quais são as cadeias carbônicas? Cadeias carbônicas abertas, cadeias carbônicas fechadas e cadeias carbônicas mistas. O que é uma cadeia carbônica mista? É aquela que tem a parte cíclica e tem a parte acíclica. Mas calma aí, qual é o critério para ser cíclica, parte cíclica e parte acíclica? A parte acíclica tem que ter uma quantidade de carbonos preso na estrutura de 3 para mais carbonos. Porque você observa que na vitamina A, que nós já estudamos, na vitamina A nós temos um CH3, que é um radicalzinho. Ele não torna a cadeia mista, ele é um radical. Ele está preso ao carbono, que por sinal é um carbono quaternário. Esse carbono está ligado a 1, a 2, a 3, a 4. Muito bem.
Então, o fato de ter um carbono não torna mista. O fato de ter um carbono na parte lateral não torna mista. Mas o fato de ter um bando de carbonos, aí tem a parte cíclica e a parte acíclica. Classifico, então, essa cadeia de cadeia mista. A cadeia mista é moleza. Tu classifica como se fossem duas cadeias. A parte cíclica é uma parte, vamos lá, aí tu abre a gaveta da cadeia fechada. A parte cíclica é uma parte cíclica, ela é aromática. A parte cíclica é aromática quase. Quase por quê? Porque ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ter 6 carbonos é a primeira condição para ser aromática. Segunda condição é ter dupla, simples, empacou. Para ser aromática, além de ter 6 carbonos fazendo um hexágono, tem que ter simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Não tem. Se ela não tem o anel aromático, ela é a parte cíclica, ela é uma alicíclica. Ela é alicíclica. Por que ela é alicíclica? Porque ela não é aromática. Ela é feita de um anel que não é o tal de anel de formatura. Então, abra a ferramenta, abra a caixa. Então, a parte cíclica, do ponto de vista natureza, ela tem alguma interrupção? Os carbonos estão interrompidos por nitrogênio ou por oxigênio? Não. Então, ela é alicíclica do tipo homogênea. Mas fica mais sofisticado juntar a palavra cíclica. Então, ela é alicíclica por não ser aromática, homogênea por não ter interrupção, homogênea ou homocíclica. Do ponto de vista de disposição, nem precisa pensar em carbono quaternário, que torna 2 radicais. Nem precisa pensar em carbono terciário. Está preso aquele aí, que está aqui. Basta você olhar. Essa cadeia, ela é altamente ramificada. Ela é altamente ramificada porque ela tem 3 ramificações pequenas e tem uma ramificação zona. Esta ramificação é tão grande que a torna mista. Então, ela é ramificada. O terceiro critério, quanto à ligação, existe π entre os carbonos? Existe π entre os carbonos. Se não tivesse π, aqui teria um H. Como tem π, é menos, é insaturada. Ramificada insaturada. Muito bem, classifiquei a parte cíclica, da minha cadeia que se apresentou mista. Se apresentou mista pela quantidade da cadeia lateral ser acima de 7. Agora, eu vou considerar como se fosse um outro problema a classificação da parte aberta. E a parte aberta? A parte aberta, ela é chamada cadeia aberta, acíclica, alifática. Então, eu posso dizer que a vitamina A tem uma cadeia lateral, ela tem uma cadeia lateral aberta, como é que é? Aberta, repete, acíclica e alifática. Quer que eu escreva tudo isso? Vou escrever, você merece. É uma cadeia, a parte acíclica é aberta, acíclica já escrevi, alifática. Bom, então, quanto à parte fechada já foi, vamos classificar, independente da parte fechada, a parte aberta. E o que a vitamina A tem? Então, quando a ramificação se torna muito grande, e o número para apreciarmos é acima de 3 carbonos,
nós poderíamos considerar a cadeia como sendo uma cadeia mista, onde nós damos a classificação em separado para a parte cíclica e a parte acíclica. A parte acíclica, acabamos de ver, ela é aberta, tem extremidade e ela é sinônimo alifática. Então, como é que se classifica a parte acíclica da vitamina A? Do ponto de vista natureza, eu percebo que não há interrupção. A cadeia não sofre interrupção, porque o oxigênio está discreto fora da cadeia. Então ela é simplesmente homogênea. Homogênea. Quando ela é homo e cíclica, a gente fala homocíclica. Quando ela é só homogênea, não é cíclica, é homocíclica, homogênea. O segundo critério é disposição. Ter carbono terciário ou quaternário, muitas vezes nem precisa, é visual. Tu está vendo aqui um CH3, que está fora da cadeia principal. Tu tem aqui um CH3, então é uma cadeia ramificada, por apresentar ramificações que chamaremos de radicais. Mas, se quiser rever, esse carbono que aqui está, ele é um carbono hibridação sp2, classificação terciário. Ele é sp2 porque faz uma pi. Terciário porque ele está preso ao carbono de baixo, ao da direita e ao de cima. Como você merece mais capricho, então vamos escrever novamente o que ele é. O carbono que eu estou assinalando nessa posição é um carbono sp2 por fazer uma pi. E é um carbono terciário por estar preso a 3, o que justifica que um está fora. A mesma coisa direi para esse carbono ramificado. O critério final é se há ligação pi entre carbonos. E há muitas ligações pi. Tem 1, 2, 3, 4. Então ela é altamente insaturada. Porque a ligação dupla tira H. Ao invés dos elétrons estarem ligados com H, com dois Hs, os elétrons se ligam entre si. E ao fazer a ligação pi, exclui dois Hs. Toda pi tem menos H. Portanto, a ligação é saturada, estará assim de H com simples. Com dupla ligação, a quantidade é menos saturada, é insaturada. Bom, se dizem que o amor é química, posso te afirmar que a química é o amor é química, e o primeiro descoberto nessa linha é a serotonina. Eu tenho uma série de aulas tratando sobre drogas, do aspecto químico e do aspecto efeitos, porque a nossa juventude é muito aliciada e há pessoas desonestas que lucram com isso. Saber, ter certeza para não fazer coisas que venham se arrepender no final. Mas a serotonina é uma droga natural. A serotonina é uma delas, uma das drogas naturais. Bom, perguntar sobre a serotonina nesta aula é falar sobre cadeia carbônica. Não se preocupe com a ideia estática, é uma cadeia aberta, blá, 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 blá. Não, você tem que dar o essencial. Se você não me disser que na serotonina tem um anel aromático, te mato. Esse aqui é um anel aromático. Por que é um anel aromático? Porque sim. Por que é um anel aromático? Porque apresenta 6 carbonos, existe o tal do hexágono, o bonitinho, e além dos 6 carbonos, tem o círculo, que representa o deslocamento das 3 duplas. Então, o essencial na descoberta da classificação da cadeia é que é um anel aromático. Então, a serotonina tem um anel benzênico.
porque é o benzeno que tem esse anel aromático. Bom, você vai, com as aulas futuras, entender que tem também um OH, que vai acrescentar propriedades tais que na hora serão explicadas. E se você não me responder que na serotonina tem mais um anel e um anel, tá pensando? Anel o quê? Anel o quê? Heterocíclico. Por que é um anel heterocíclico? Porque sim, porque é um anel que não é anel aromático, primeiro porque nem tem 6 carbonos, mas é heterogêneo por apresentar nitrogênio no meio da cadeia. Então, estas são as características fundamentais da serotonina, que nós vamos chamar no futuro de alcaloide, por motivos que serão muito bem entendidos por você. Então, a serotonina poderia classificá-la como um encadeamento misto, sendo que na parte cíclica eu tenho 2 anéis, o anel aromático e o anel heterocíclico e outros detalhes. E não posso deixar de perceber que eu tenho uma cadeia lateral. Uma cadeia lateral que não é pela quantidade de carbonos, é pela importância de um fulaninho que nós temos aqui, ó. A serotonina tem uma parte que posso chamá-la de alifática. A parte alifática da serotonina, ela vai ser uma amina, ela vai ser uma monoamina, coisas das próximas aulas. Pronto, então classificar a serotonina, falar dessas 3 coisas é magnífico. A serotonina é um composto orgânico formado por 2 anéis. Um anel aromático, um anel heterocíclico e uma parte alifática que terá a função amina. E na parte aromática temos a função fenol. Meus queridos, a química é fácil. Fica comigo. A felicidade existe. Tote ao seu dispor.